Deus. Olá, meus amigos, que a paz esteja com todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero transmitir a palavra do nosso Deus, né? É claro que o meu objetivo é o que eu sempre tenho falado, né? Eu sempre tenho frisado para você deixar o seu like, né? Para você se inscrever nesse canal, porque o meu objetivo é esse: cumprir aquilo que está escrito em Marcos capítulo 16, o verso 15, que Jesus disse que ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, quando o Espírito Santo colocou no meu coração esse canal, foi exatamente para esse objetivo. Então, eu conto com a tua ajuda, tá? Eu conto com o teu like, eu conto com com a sua inscrição, tá bom? Que você possa compartilhar com mais pessoas que você sabe que precisa ouvir essa palavra, ouvir as mensagens que estão sendo estudadas através desse canal, né? Que Deus tem me dado, tem me concedido, no nome de Jesus, tá bom? Talvez você esteja espantado com a mensagem, né? Com o título da mensagem: Jesus, a última chance de Deus para a humanidade. E é isso mesmo, meu amigo e minha amiga. É exatamente isso que você viu no título dessa mensagem. Foi uma palavra que Deus ele colocou no meu coração, que já faz tempo que essa mensagem está no meu coração. Eu só estava esperando a oportunidade certa para poder transmitir ela a você. Por que eu digo para você que Jesus foi a última chance de Deus para a humanidade? Porque é exatamente isso, né? Desde quando Jesus ele morreu e ressuscitou, daí em diante nós passamos a viver os últimos tempos, né? Desde que Jesus ressuscitou, nós estamos vivendo os últimos tempos. Por que a Bíblia chama de últimos tempos? Porque não vai haver mais chance, né? Jesus ele foi a última chance que Deus deu para a humanidade. Depois de Jesus virá o juízo, né, de Deus. Desde o Antigo Testamento, Deus ele tem falado sobre esse grande dia do juízo, sobre esse dia em que Deus irá julgar todos os povos, né? Então Deus, o que ele fez? Ele mandou o seu único filho, né? Tá lá, a Bíblia diz em João 3, verso 16, a Bíblia diz que Deus ele mandou o seu único filho, né? Para que, a Bíblia diz que Deus amou o mundo, né? De tal maneira que deu o seu único filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que vida eterna é essa? É o que Deus ele fará para com aqueles que aceitarem o seu Filho e servir a Ele de coração. A Bíblia diz em Apocalipse 21 que tudo isso que nós temos visto hoje, né, vai ser destruído, né? Será novos céus e também a nova terra, que é a nova Jerusalém, que Deus ele está preparando para os seus escolhidos, para aquele que aceitar o seu Filho, né, e obedecer às suas palavras. Então, Deus ele prometeu a vida eterna, ou seja, nós que servimos a Ele de verdade, que procuramos fazer a sua vontade, quando a gente passar dessa vida, né, quando a morte chegar para nós vamos viver eternamente em um novo corpo, né?
não vamos enfrentar mais a morte, vamos ter a vida eterna. Só que isso Deus ele prometeu para quem? Para aqueles que aceitassem o seu Filho e obedecessem às suas palavras. Então Deus ele deu a última chance para a humanidade. Por que Deus deu o seu Filho? Porque Deus ele deseja que o ser humano, ele venha verdadeiramente se aproximar dele. Deus ele deseja que o ser humano venha realmente assumir um compromisso com ele. Deus não fez o inferno para a humanidade. A Bíblia diz que Deus fez o inferno para o diabo e seus anjos, Mas por que muita gente estão indo para o inferno? Por que muita gente vai ser condenada ao inferno? Exatamente porque estão rejeitando a Jesus como Salvador. Infelizmente, porque estão desfazendo do que Deus fez. Ou seja, as pessoas, mesmo Deus ele tendo dado o seu único filho, Deus ele deu aquilo que era mais importante, aquilo que era mais de valor. Mesmo Deus ele fazendo tudo isso, infelizmente tem pessoas que não querem aceitá-lo. Infelizmente tem pessoas que querem continuar vivendo a sua própria vida, quer continuar vivendo uma vida pecaminosa, quer continuar vivendo uma vida suja na imundície do pecado. E eu te falo para você, meu amigo e minha amiga, as pessoas que vivem dessa maneira, elas vão passar pelo juízo de Deus. Elas vão receber a sentença que é a condenação ao inferno. Só que Deus, qual é o desejo dele? Claro que Deus ele não deseja que as pessoas vá para o inferno. Não pense você que naqueles últimos dias, quando Deus lhe der a sentença final, a condenação para os ímpios, para as pessoas que não quiserem aceitar a sua palavra, o seu filho, não pense Deus que Deus ele vai fazer isso com prazer. De jeito nenhum. Só que Deus ele vai ter que fazer, por quê? Porque ele deu chance, ele tem dado chance a muitas pessoas e muitas pessoas não querem aceitá-lo como Salvador. Não quer aceitar o seu filho como o Salvador. Você vê que Jesus ele compara a volta dele, a vinda dele, como nos dias de Noé, Está lá em Mateus capítulo 24, verso 37 e 38, que Jesus ele compara os dias da sua volta como nos dias de Noé. Por quê? Porque Deus fez a mesma coisa, Deus ele decidiu nessa época exterminar a humanidade. A Bíblia diz que Deus havia se arrependido de ter criado a humanidade nessa época. E o que Deus fez? Deus pediu para Noé construir uma arca para que as pessoas que quisessem se arrepender entrassem dentro dessa arca. Queria vir um dilúvio, uma chuva muito forte, que iria destruir a humanidade. Você vê que Deus é tão bondoso, Deus é tão maravilhoso que Deus ainda deu chance para aquele povo. A Bíblia diz que Noé, enquanto ele construía a arca, ele pregava para o povo, Ele anunciava que o dilúvio iria acontecer, ele anunciava que Deus iria destruir a humanidade, Mas infelizmente o povo também não queria saber. A Bíblia diz que o povo casava-se, dava-se em casamento, ou seja, é igual hoje. As pessoas estavam preocupadas com sua própria vida, preocupadas com festas, em pecar, em fazer tudo aquilo que desagrada os olhos de Deus. Hoje é diferente? Não é diferente. Hoje quem é o Noé? O Noé somos nós, os pregadores.
O Noé somos nós que estamos trazendo a mensagem do Evangelho. E quem é a arca? A arca é Jesus. A arca hoje representa quem? Jesus. Ou seja, a arca já está construída, a arca já está feita, né? A arca da salvação hoje é o nosso Senhor Jesus Cristo. E quantas pessoas hoje que estão fazendo a mesma coisa que nos dias de Noé? Estão preocupados consigo próprio, estão preocupados com a sua própria vida, estão preocupados com os seus próprios interesses. A gente prega, as pessoas acham que a gente é doido, quando a gente fala do arrebatamento, quando a gente fala que Jesus está voltando, as pessoas até riem, até zombam, infelizmente, até pessoas de dentro da igreja, né, que deveriam acreditar, mas estão duvidando do que vai acontecer, estão desacreditando do que vai acontecer. Pregadores até fogem de falar sobre isso, né? Mas a Bíblia diz que será como nos dias de Noé, e é o que nós estamos vivendo. Estamos vivendo os minutos finais que antecedem a volta de Cristo, e muitas pessoas não querem aceitar. Só que, meu amigo e minha amiga, se a pessoa não quiser aceitar, ela vai enfrentar o juízo de Deus. Porque Jesus, ele não vai vir como Messias mais. Jesus, ele já veio como o Messias. Agora, Jesus vai vir arrebatar a igreja e depois ele vai vir como Rei dos Reis para julgar toda a humanidade. Vai vir como Senhor dos Senhores. E aqueles que não quiseram aceitá-lo vão pagar o preço por causa disso. Vão ter que pagar o prejuízo do seu próprio pecado. Aí tem muita gente que fala: ministro, Deus não é amor. Claro que Deus é amor. Tanto que ele deu o seu único filho, tanto que ele deu mais uma chance, a última chance para a humanidade se arrepender. Só que nem todos estão querendo essa chance. Só que nem todos estão aproveitando essa oportunidade. Então vão ter que enfrentar o juízo de Deus. Vão ter que enfrentar, né? Vão ter que pagar pelos seus pecados, pela sua desobediência. Meu amigo e minha amiga, a escolha é sua. Não queira fazer parte desse povo que vai ser condenado. Porque assim como nos dias de Noé, tudo isso que nós estamos vendo, esse mundo que nós estamos vendo, vai ser destruído. Eu repito o que está escrito em Apocalipse 21, será novos céus e nova terra. Esse mundo que nós estamos vivendo hoje vai ser exterminado. Deus, ele vai destruir tudo e vai fazer novamente. Só que quem vai entrar no novo céu e na nova terra? Quem vai fazer parte disso? Aqueles que aceitaram a Jesus como Salvador. Aqueles que verdadeiramente escolheram obedecer às suas palavras. Então que essa pessoa possa ser você, meu amigo e minha amiga. Aproveite essa chance. Aproveite a oportunidade. Abandone o seu caminho de pecado. Você que está desviado do caminho, volte para o caminho imediatamente. Você que ainda não tomou a decisão de aceitar a Jesus como Salvador, meu amigo e minha amiga, você está esperando o quê? Tome essa decisão. Você que está vivendo no pecado, mesmo estando dentro da igreja, meu amigo e minha amiga, pare com isso nesse momento e se volte para Deus. Olha o que a Bíblia diz. Esse versículo eu quero acompanhar junto com você. Esses outros versículos eu quero que você leia, tá? João 3,16 e Mateus 24, 37 e 38, mas esse aqui eu quero acompanhar junto com você. Isaías capítulo 55, o versículo 6 e 7, diz assim: buscai ao Senhor
enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto. Ou seja, Deus está perto. Deus não quer ficar longe de você. E Deus também não quer que você esteja longe dele. Deus está perto. Mas você percebe o porquê que a Bíblia está dizendo que nós temos que buscar o Senhor enquanto se pode achar? Porque muitos um dia vão querer buscar e não vão achar. Muitos um dia vão querer essa oportunidade que você está tendo nesse momento, mas infelizmente não terão mais essa oportunidade. Então a Bíblia está te aconselhando, busque a Deus enquanto você está achando, você pode achar. Busque a Deus enquanto Ele está perto de você. Deus está perto de você. Deus não quer ficar longe de você. Tá certo? Aí no versículo 7 de Isaías 55, para a gente finalizar, olha o desejo de Deus. E deixe o ímpio o seu caminho, e o homem mau os seus pensamentos, e se volte para o Senhor, que se compadecerá de ti, pois Ele é glorioso em perdoar. Ou seja, você vê que Deus é tão bom que Ele deseja que o ímpio abandone o seu caminho, seu mau caminho. Ele deseja que o homem mau, aquele homem que é mau, pode ser um bandido, pode ser a prostituta, o homossexual, pode ser o pior bandido da face da terra que matou, só que Deus ele deseja que essa pessoa se volte para Ele, se arrependa do seu mau caminho, porque Ele é longânimo, ou seja, Ele é paciente, Ele é glorioso em perdoar, desde que a pessoa faça o quê? Se arrependa. Então, aproveite essa chance, aproveite essa oportunidade. Deus, Ele sabe exatamente o porquê que Ele me deu essa mensagem, porque eu sei que tem pessoas do outro lado que estão me assistindo e que precisam ouvir essa palavra. Então aproveite essa chance, porque Jesus, eu repito, é a última chance de Deus para a humanidade. Bom, que Deus abençoe a todos e até uma próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir.